Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lini Kerbionde e eu vou trazer você para pertinho de todas as notícias do Vasco no dia de hoje, né? Sextou, e claro, sextou com ressaca de vitória, isso é muito bom, né? Porque o Vasco vence o Atlético Paranaense mais uma vez, muito semelhante do que aconteceu na segunda-feira. Eu acho que se eu pegar a análise da segunda-feira e trazer pro jogo de ontem, né? Seria bem mais fácil a gente fazer esse vídeo, mas óbvio que não. Temos análises também de algumas particularidades que aconteceram e, obviamente, a nossa pergunta para o técnico Rafael Paiva a respeito da perda que ele teve do João Vitor, se realmente ele espera reforços para esse setor, que é muito, mas muito inevitável trazer, né, um jogador para a função defensiva vascaína. Obviamente, vamos estar colocando tudo isso em pauta nesse vídeo e você, que é o nosso convidado especial, deixa o like para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião e, claro, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque você não pode perder nada. Já estamos em Salvador com o Edu Canelas, né? Eu peguei uma folga esse final de semana e o Edu já está presente em Salvador, então meio-dia na hora do Vasco aqui no mesmo canal, você vai estar antenado direto do Barradão, próximo local onde o Vasco enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar muito também sobre a perspectiva dessa partida que pode ter ou não ainda o Felipe Coutinho. Vamos estar dissertando muito sobre esse assunto. E claro, você não pode perder a oportunidade de antecipar o seu FGTS em menos de 24 horas, tá? Sabe por quê? Porque a Mais Ágil, que é parceira aqui do canal, faz todo esse trâmite para você que quer construir sua casa, fazer aquela reforma, comprar um carro, trocar o carro, levar a patroa para passear, né? Porque só de Vasco, meu amigo, não dá. E claro, você pode antecipar o seu FGTS com a Mais Ágil. Olha, o contato da Mais Ágil está aqui e também lá na descrição desse vídeo. Então não perca a oportunidade de sair na frente, né, com a Mais Ágil. Tá aqui, ó, o contato e lá na descrição do vídeo tá o link, fechou? Vamos começar o vídeo? Então solta a vinheta, porque olha só, tá todo mundo feliz, né? Mas eu tô um pouco preocupado. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Sexta-feira que a gente pode falar, sextou! Sextou com vitória do Vasco ontem sobre o Atlético Paranaense, uma vitória muito semelhante, né, ao que aconteceu na segunda-feira. O Vasco inicia mal o jogo, é controlado pelo Atlético muito por conta da questão tática, né, um nó tático que o Atlético Paranaense deu no Vasco no jogo. O Rafael Paiva, por conta do desfalque do Adson e também do David, ele abriu mão da segunda linha de 4 e jogou num 4-2-4 sem a bola, antecipando ali a marcação do Atlético, só que os dois jogadores do meio, que eram o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, sofriam muito com os avanços quando quebravam essa primeira linha de 4. E aí o Canóbio e o Coelho, sempre livres pelos extremos, estavam aí trazendo dificuldades para o Vasco. E é daí que saiu o primeiro gol do Atlético, né? O Canóbio recebe uma bola com liberdade ali pelo lado esquerdo de ataque da equipe paranaense, cruza na área onde o Mastriani escolhe o Zapelli, marca o primeiro gol do Atlético Paranaense. Até então o Vasco não jogando absolutamente nada, inoperante. Chegou uma vez com uma bola do Lucas Piton ali, um belo passe do Payet, pelo lado esquerdo de ataque do Vasco, mas isolou e quase foi ali o melhor lance do jogo do Vasco, sem contar com os lances perigosos de gol, né? Então a gente tem aí essa primeira etapa muito inoperante da equipe Cruz Maltina, uma primeira etapa muito semelhante que aconteceu lá na segunda-feira, né? E claro, o Vasco toma um gol novamente ali naquele lado da estátua do Romário. Então, voltando para a segunda etapa, o time dá uma melhorada. O time começa os 5, 6 primeiros minutos muito mal, inoperante, mas começa a verticalizar um pouco mais, né? O técnico Rafael Paiva esperou ali até a metade do segundo tempo para fazer alterações, e quando o Rafael Paiva coloca o Juan Sforza dentro de campo, a coisa muda. E por que a coisa muda? Porque o Juan Sforza é um jogador que joga com a bola nos pés, ele otimiza a saída de bola, ele otimiza com que o Vasco consiga pelo menos quebrar a primeira linha de marcação do Atlético, e foi assim que o Vasco melhorou. O Juan Sforza entrando em campo, fazendo a triangulação ali, principalmente na frente, né, da linha de zaga essa onde o João Vitor caía mais pela direita e um dos volantes vinha ali na frente, né, do goleiro Léo Jardim para receber essa bola. O Juan Sforza começa a fazer essa função muito melhor do que
fazia o Matheus Carvalho, principalmente, né? E a gente começa a ver, né, o Vasco melhorando, mas bem timidamente, até que sai o primeiro gol, né? O Gigante da Colina marca e começa a ter o ímpeto, né, da torcida, volta a São Januário, volta a estar presente. E falando sobre o gol, que belo gol do Puma Rodrigues, né? Jogada pela esquerda, bola na área, o Puma Rodrigues estufa a rede e marca um belo gol, dando moral para um jogador que está sem minutagem, estava muito mal defensivamente, mas muito presente ofensivamente. Antes do gol do Puma, ele tinha perdido uma grande oportunidade ali pelo lado direito de ataque do Vasco, entrando sozinho numa dividida, né, com o goleiro Léo Link, num lance, um cruzamento do Hugo Moura, que estava muito participativo, né, no campo ofensivo. Ele tem essa particularidade, o volante Hugo Moura, ele começa a sair mais para o jogo quando o Vasco está atrás do placar. E aí, falando sobre essa particularidade, o Vasco vira o jogo com um gol do volante. E assim como no primeiro jogo, o gol marcado legal, tá? Não foi anulado e foi ali anotado pela arbitragem. Jogador que teve, né, sua melhor partida com a camisa do Vasco, muito atuante no setor defensivo e muito participativo no setor ofensivo. O volante Hugo Moura foi premiado com esse gol, mais uma partida muito boa do atleta camisa 25 do Vasco. Lembrando que após o gol, o Vasco tenta segurar o resultado. Foi aí que eu fiquei um pouco preocupado, porque a partir do momento que o Vasco vira o jogo, e a gente tem ali cerca de 3 a 4 minutos ainda, né, da partida, porque o árbitro ia adicionar um tempo de acréscimo, caso o Vasco ou caso o Atlético tenha ali um ímpeto maior, né, por conta daquelas confusões, o Vasco abriu mão de tentar o terceiro, e isso me preocupou muito, porque jogo da Copa do Brasil de volta é fora de casa e o Vasco vai no limite, é apenas um gol de diferença. Sai na frente, é um resultado muito bom? Sim, mas era necessário naquele momento, onde o psicológico do Atlético estava afetado e o ímpeto da torcida entrou dentro de campo, tentar um terceiro gol. A equipe do Atlético sentiu o golpe e era o momento de tentar, de esticar, de acelerar, mas não aconteceu, né? A gente viu o Vasco inoperante naquele momento, querendo que o jogo acabasse. Então foi um momento que eu fiquei um pouco preocupado. Eu acho que diante do cenário estava muito mais fácil o Vasco chegar no terceiro gol do que propriamente o Atlético chegar no gol de empate. Mas era aquilo que tudo que aconteceu na segunda aconteceu na quinta-feira. Os 3 gols da segunda-feira no gol ali da estátua do Romário, também na quinta aconteceu os 3 gols ali dentro daquela meta. E obviamente o Vasco agora mira, né, o segundo jogo no dia 11 de setembro, onde não terá o zagueiro João Vitor expulso no final do jogo, né? É aquele lance que eu falei de tentar o terceiro gol, não tentar ali arrumar um jeito de parar o jogo, porque 2-1 é uma vitória curta, na minha opinião, apesar de boa vitória, saindo na frente. Mas eu acho que é curto, poderia ter sido mais, jogando em São Januário, tendo, né, o fator psicológico favorável. Eu achei que o Vasco poderia ter buscado um pouco mais no final do segundo tempo. E olha só, o jogo na Liga Arena, no dia 11 de setembro, o Vasco não vai ter o João Vitor, né, como eu falei anteriormente. E claro, a gente vai precisar destacar exatamente esse fato. E eu perguntei para o técnico Rafael Paiva exatamente isso. Sem o João Vitor, será que existe uma exigência maior para a diretoria buscar reforços? Fica com a minha pergunta aí para o Rafael Paiva, que daqui a pouco eu volto. Paiva Lineker Biondi, canal Mário Coelho Vasco, parabéns pela vitória. Você se aproxima, né, de uma semifinal de Copa do Brasil, um momento valioso para o Vasco na temporada. E a gente observando esse momento valioso, você perde o João Vitor, um zagueiro titular, para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, diante de uma janela de transferências. Você acha que essa falta do João Vitor exige um pouco mais da diretoria para trazer um jogador dessa posição? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu tenho insistido bastante assim, que eu acredito demais no grupo que eu tenho, né? Então, como fiquei muitos anos na base, a gente sempre trabalhava muito com o que a gente tinha, né? Então, a capacidade de você evoluir o que você tem no teu grupo é o que faz um bom treinador também, né? Então, eu acredito demais em evoluir os jogadores que eu tenho. Deixo para o Marcelo, para o Pedrinho, para o Felipe buscarem os jogadores, né? A gente tem aí há um tempo ainda, um tempo curto, mas temos. Mas eu não posso ficar reclamando do que eu tenho, porque eu acredito nos jogadores que eu tenho, acho que isso é o principal. A gente tem o Lincoln da base, que é um atleta extremamente qualificado, a gente tem o Luiz, que é um zagueiro canhoto, que a gente ainda não conseguiu colocar, mas a gente acredita demais, é um jogador muito talentoso também, do Sub-20. Então eu prefiro, porque eu acredito, na verdade, de potencializar o que eu tenho hoje, né? Eu não posso ficar pensando que tem que vir alguém, eu preciso trabalhar o que eu tenho. Essa é uma marca que eu tenho como treinador.
de tentar potencializar os jogadores que eu tenho, de fazê-los acreditar, de evoluir, de dar conta do recado. No final das contas, a gente vai ter que colocá-los e eles vão ter que dar conta, eles vão ter que jogar, eles vão ter que mostrar o potencial deles, porque eles almejam isso também. Então, é nisso que eu vou tentar. Diante, né, dessa resposta do Rafael Paiva, que vai trabalhar com aquilo que ele tem nas mãos, porque é um treinador, né, de base. Então, normalmente, treinador de base não tem realmente contratações, mas é preocupante porque o Vasco não tem o seu melhor zagueiro, né, o zagueiro que deu assistência para o Hugo Moura também no segundo gol, e é muito importante nesse setor defensivo, em um jogo valioso. Né? A gente pega, valoriza ali a quarta de finais para pular para a semifinal, a gente mais próximo da semifinal do que o Atlético, e você não podendo potencializar isso, indo ao mercado, levar um jogador para essa partida, um jogador de ponta, quem sabe um zagueiro vindo da Europa, ou um zagueiro que seja bem renomado no mundo do futebol, você aumenta suas chances de se classificar. Então fica aí, né, a minha pergunta para você, o que você acha desse assunto? Você acha que o Pedrinho e o Marcelo Santana devem ir ao mercado para levar um reforço para essa partida lá no dia 11? Porque se chegar hoje, se chegar amanhã, um zagueiro, até o dia 11, com certeza já está adaptado. E a adaptação é essa que a gente vai falar de Jean Davi, que estreou ontem com a camisa do Vasco, né? O chileno, o baixinho chileno, entrou, foi um jogador móvel ali, conseguiu preencher um espaço, né, no lado direito de ataque, foi importante parcialmente, mas é claro, né, não existe ainda uma adaptação tão otimizada assim para o atleta, ainda falta minutagem, ainda falta muita coisa para o jogador, e obviamente a tendência é melhorar. Jean Davi estreou com a camisa 21 Cruz Maltina diante de São Januário lotado e, claro, deu sorte, né? Porque o Vasco vence o Atlético Paranaense e fica mais próximo das semifinais. Queria saber aí a sua opinião, corre, vai lá nos comentários, agradecer a sua presença aqui nesse vídeo e não esqueça que daqui a pouco a gente está ao vivo, direto de Salvador. Eu não vou conseguir estar presente, peguei uma folga e o Edu Canela já está lá e a gente vai ter imagens exclusivas, informações, tudo aqui para vocês, então não perca nada. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.